esses textos foram achados no meio das coisas de Kardec. É isso que a gente sabe, essas informações. Mas eu não acredito que seja dele. A gente vê, né, Liz, e demais amigos, que a ideia é boa. Mas a gente percebe que não parte realmente da cabeça do professor Denisard, né? Kardec, que era uma pessoa que combatia muito qualquer tipo de vaidade, de elogios, ele sempre reportou bastante todo o trabalho à espiritualidade, o trabalho da espiritualidade. Então, a gente respeita, mas o erro foi ter ficado isso aqui como Kardec. Então, eu acho que quem fez isso deve ainda sofrer as consequências da consciência de culpa, né? Poderia ter acrescentado como membros da sociedade, de ideias da sociedade, mas não rotular isso aqui de anotações de Kardec, né? O Espiritismo não foi criado por nenhum homem e nem vários homens. O Espiritismo é uma revelação de ordem divina. Quem assina são espíritos de alto nível moral e intelectual. E quem coordena tudo é Jesus. Como que isso vai poder mudar? Então você vê a ideia de quem escreveu. Eu acho que esse povo, inclusive, tem muitos que estão reencarnados, porque nós temos muitos irmãos dentro da doutrina espírita, infelizmente, dirigindo o grupo de ESD, né, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita, e divulgando aos novatos. Kardec está ultrapassado. Isso que está escrito aí não condiz mais com o que está hoje. Isso daí são dos séculos antigos. Como que um evangelizador, um dirigente de grupo, ele está a serviço de quem? A serviço do mal. Então a pessoa que escreveu isso aqui já estava com essa ideia de mudança, de mudar e que vai ficar ultrapassado. Ainda não entendeu. Tudo que é lei divina serve para qualquer época. Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, primeiro dia do mês de março de 2024, e estamos nós reunidos para darmos continuidade à nossa leitura do livro Obras Póstumas. Estamos no finalzinho, segunda parte, intitulado Constituição do Espiritismo. E hoje seria o item 5º, instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Então, nós estamos fazendo uma leitura corrida. Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Quem faz a nossa prece é o nosso querido Tarcísio. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em Teu nome para darmos mais um passo através dos estudos, dos ensinamentos que estamos tendo. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, que possamos realmente nos modificar para melhor. Ver que a vida merece coisas melhores para nós, que já estamos com rebeldia há tanto tempo. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que realmente estamos merecendo, estamos recebendo, pela Conceição que ajuda a nós a entender esses ensinamentos, esses estudos, que sempre se aproximam um pouquinho mais de Ti. Dai, Senhor, a ela a intuição necessária para que também possamos receber esse apoio divino. Obrigado por essa oportunidade. Queremos agradecer a todos que aqui se encontram, encarnados e encarnados, que possamos dar como iniciada o estudo de hoje. A leitura será proferida pela nossa querida amiga Lígia. Item 5. Instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Muitas instituições complementares serão anexadas à Comissão Central, como dependências locais, à medida que as circunstâncias o permitirem, a saber, primeiro, uma biblioteca onde se encontrem reunidas todas as obras que interessem ao Espiritismo e que possam ser consultadas no local ou emprestadas aos leitores. Segundo, um museu,
onde se acham colecionadas as primeiras obras de arte espírita, os trabalhos mediúnicos mais notáveis, os retratos dos adeptos a quem a causa muito deva pelo devotamento que lhe tenham demonstrado, os dos homens a quem o Espiritismo rende homenagens, embora estranhos à doutrina, como benfeitores da humanidade, grandes gênios, missionários do progresso, etc. Terceira, um dispensário destinado às consultas médicas gratuitas e ao tratamento de certas afecções sob a direção de um médico diplomado. Quarto, uma caixa de socorros e de previdência em condições práticas. Quinto, um asilo. Sexto, uma sociedade de adeptos que celebre sessões regulares. Sem entrar no exame prematuro a respeito, convém dizer algumas palavras acerca de 2 artigos em relação aos quais as pessoas poderão equivocar-se. A criação de uma Caixa Geral de Socorros é impraticável e apresentaria sérios inconvenientes, conforme já o demonstramos em artigo especial, Revista Espírita, de julho de 1866. A comissão não deve, pois, tomar um caminho que logo teria de abandonar, nem empreender coisa alguma que não esteja certa de poder realizar. Ela precisa ser positiva e não se embalar em ilusões quiméricas, pois esse é o meio de caminhar longo tempo e com segurança. Para isso, cumpre-lhe ficar sempre dentro dos limites do possível. Essa caixa de socorros não pode e não deve ser mais do que uma instituição local, de ação circunscrita e cuja prudente organização possa servir de modelo às do mesmo gênero que as sociedades particulares venham a criar. É pela sua multiplicidade que elas prestarão serviços eficazes e não pela centralização dos meios de ação. Será alimentada, primeiro, pelas parcelas destinadas a tal fim, tiradas da renda geral do Espiritismo. Segundo, pelos donativos especiais que lhe forem feitos. Ela capitalizará as somas que receber, de maneira a constituir para si um rendimento. Com essa renda é que prestará os socorros temporários ou vitalícios e cumprirá as obrigações do seu mandato, estipuladas no regulamento da sua Constituição. O projeto de um asilo, na acepção completa do termo, não poderá ter execução logo de começo, pelos capitais que semelhante fundação reclamaria, e, também, porque é preciso dar à administração tempo de se firmar e atuar com regularidade antes de complicar suas atribuições com empreendimentos que possam fracassar. Seria imprudência tentar muitas coisas antes de estar certa de dispor dos meios de execução. É o que facilmente se compreenderá, desde que se pense em todos os detalhes inerentes a estabelecimentos deste gênero. Convém, sem dúvida, alimentar boas intenções, mas, antes de tudo, é preciso que se possa realizá-las. A gente vê, né, Liz, e demais amigos, que a ideia é boa, mas a gente percebe que não parte realmente da cabeça do professor Denizar, né? Então ele fala, é interessante no centro espírita, numa sociedade espírita, ter uma biblioteca? É muito interessante. E principalmente para emprestar os livros àqueles que não podem comprar ou que não têm condições de ter todos os livros, né? E uma forma também de receber doações de livros e poder compartilhar com outras pessoas. Um asilo, aí você vê que já foge um pouco, né? Um museu com fotos daqueles que... Então, Kardec, que era uma pessoa que combatia muito qualquer tipo de vaidade, de elogios, ele sempre reportou bastante todo o trabalho, a espiritualidade, o trabalho da espiritualidade. Então, a gente respeita, mas o erro foi ter ficado isso aqui como Kardec. Então, eu acho que quem fez isso deve ainda sofrer as consequências da consciência de culpa, né? Poderia ter acrescentado como membros da sociedade, de ideias da sociedade, mas não rotular isso aqui de anotações de Kardec, né? E nem colocar em obras póstumas, que seriam obras póstumas, coisas de Kardec. Coisas de Kardec, é verdade. Item 6.
amplitude de ação da Comissão Central. No início, um centro de elaboração de ideias se formou por si mesmo, sem desígnio premeditado, pela força das coisas, mas sem nenhum caráter oficial. Era necessário, porquanto, se não existisse, qual seria o ponto de ligação dos espíritas disseminados em diferentes países? Não podendo comunicar suas ideias, suas impressões, suas observações a todos os outros centros particulares, também espalhados, e não raro, sem consistência, ficariam isolados, sofrendo com isso a difusão da doutrina. Era, pois, indispensável um ponto de concentração de onde tudo se irradiasse. O desenvolvimento das ideias espíritas, longe de tornar inútil esse centro, ainda melhor fará sentir a sua necessidade, porque tanto maior será a dos espíritas se aproximarem e formarem feixe, quanto mais considerável for o número deles. A constituição do espiritismo, regularizando o estado de coisas, terá por efeito fazê-lo produzir maiores vantagens e preencher as lacunas que apresente. O centro que essa organização criará não será uma individualidade, mas um foco de atividade coletiva atuando no interesse geral e onde se apaga toda autoridade pessoal. Mas qual será a amplitude do círculo de atividade do centro? Destinar-se-á reger o mundo e tornar-se o árbitro universal da verdade? Pretender que assim fosse seria compreender mal o espírito do espiritismo que, pela mesma razão que proclama os princípios do livre exame e da liberdade de consciência, repele a ideia de apresentar-se como autocracia. Logo que o fizesse, teria se embrenhado por uma via fatal. O espiritismo tem princípios que, por se fundarem nas leis da natureza e não em abstrações metafísicas, tendem a tornar-se, e um dia certamente serão, os da universalidade dos homens. Todos os aceitarão, porque encontrarão neles verdades palpáveis e demonstradas, como aceitaram a teoria do movimento da Terra. Mas pretender-se que o espiritismo se organize por toda parte, da mesma maneira, que os espíritas do mundo inteiro se sujeitarão a um regime uniforme, a uma mesma forma de proceder, que terão de esperar que a luz lhe venha de um ponto fixo para o qual deverão fixar os olhos, seria utopia tão absurda como a de pretender-se que todos os povos da terra formem um dia uma única nação, governada por um só chefe, regida pelo mesmo código de leis e submetida aos mesmos usos. Embora haja leis gerais que podem ser comuns a todos os povos, elas serão sempre, quanto às minúcias da aplicação e da forma, apropriadas aos costumes, aos caracteres, aos climas de cada um. Assim será com o espiritismo organizado. Os espíritas do mundo inteiro terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade, mas cuja aplicação poderá variar de acordo com as regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa e sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírito. Poderão, pois, formar-se e inevitavelmente se formarão centros gerais em diferentes países, ligados apenas pela comunhão de crença e pela solidariedade moral, sem subordinação de uns aos outros, sem que o da França, por exemplo, alimente a pretensão de impor-se aos espíritas americanos e vice-versa. A comparação com os observatórios de que atrás nos valemos é perfeitamente justa. Há observatórios em diferentes pontos do globo. Todos, seja qual for a nação a que pertençam, se fundam em princípios gerais firmados pela astronomia, o que, entretanto, não os torna tributários uns dos outros. Cada um regula como entende seus trabalhos, permutam suas observações e todos se utilizam da ciência e das descobertas dos outros.
Assim há de ser com os centros gerais do Espiritismo. Serão os observatórios do mundo invisível, que permutarão entre si o que obtiverem de bom e de aplicável aos costumes dos países onde se estabelecerem, já que o objetivo que têm em vista é o bem da humanidade e não a satisfação de ambições pessoais. O Espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza do assunto. É por isso que os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do Espiritismo deverão estender as mãos uns aos outros fraternalmente e unir-se para combater os inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. Concordo em parte, mas a gente fala, o propósito do professor Denizar Rivaio publicar 5 obras básicas é justamente para nós não fugirmos da unidade. Nós não podemos repetir erros de religiões mais antigas, de perseguir, de excomungar, isso realmente não devemos. Mas nós devemos buscar, sim, estudar as obras para que a gente possa ter uma unidade. Então não é isso, em cada região faz do jeito que quer, em cada local. Não é assim não. Devemos respeitar, mas poxa, se todos nós buscarmos o estudo sério da doutrina espírita, aonde nós chegarmos, nós vamos encontrar a unidade espírita. Eu me recordo, por exemplo, o passe. É muito comum as pessoas, quando vão aplicar um passe, estica a mão para cá, estica a mão para cá, sacode a mão, esfrega no corpo. E só teve um local que eu estive, em Minas Gerais, foi em Sacramento, por sinal, a terra do Eurípides Barçanufo. E eu me recordo que eu assisti um evangelho, a evangelizadora muito lúcida, a coordenadora, terminou, ela mesma aplicou passe, só com a imposição das mãos. E no finalzinho eu fiquei, parabenizei o trabalho e disse, olha, eu já fui em várias casas espíritas no nosso país. Eu gosto de, sempre em cada cidade que eu vou, eu gosto de procurar uma casa espírita. Então, quem estuda de forma lúcida consegue entender que não precisa. Aqui em Manaus, particularmente, as casas por onde nós andamos é a imposição das mãos. Conforme realmente, pela lógica, pelo bom senso, não é um movimento físico que vai potencializar a força mental, a força espiritual, não é verdade? Então, é só o estudo. Então, através do estudo, por isso a base, a obra básica, é que nós teremos a unidade da doutrina espírita. Em qualquer cidade que eu chegasse, em qualquer cidade que qualquer pessoa fosse visitar e chegasse a um centro espírita, ela iria se sentir em casa, porque a base é a mesma. E a base é tudo. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que a doutrina tem que ser. Agora, perseguição realmente ninguém deve fazer. 7. Estatutos constitutivos. A redação dos estatutos constitutivos deve preceder a toda execução. Se for confiada a uma Assembleia, é preciso que se determinem previamente as condições que devem preencher os que sejam encarregados do trabalho. À falta de base prévia, a divergência de pontos de vista e, quem sabe, as intrigas dos adversários poderiam produzir divisões. Trabalho de tão grande alcance não pode improvisar-se. Demanda longa elaboração, conhecimento das necessidades reais da doutrina, adquirido por meio da experiência e de sérias meditações. Para que haja unidade de vistas, harmonia e coordenação de todas as partes do conjunto, tem ele que emanar da iniciativa individual, ressalvada a possibilidade de receber mais tarde a sanção dos interessados. Inicialmente, porém, será necessária uma regra, um rumo traçado, um objetivo determinado. Estabelecida a regra, caminha-se com segurança, sem tatear nem hesitar. Todavia, como não é conferido a ninguém a posse da luz universal, nem fazer perfeito o que quer que seja, como um homem pode equivocar-se acerca de suas próprias ideias, enquanto outros podem ver o que ele não vê? Como seria abusiva a pretensão de quem quisesse impor-se por qualquer motivo?
os estatutos serão submetidos à revisão do primeiro Congresso a realizar-se, o qual poderá fazer as retificações que lhe pareçam convenientes. Mas uma Constituição, por melhor que seja, não poderia ser perpétua. O que é bom para certa época pode tornar-se insuficiente em época posterior. As necessidades variam com as épocas e com o desenvolvimento das ideias. Se não quiser que ao longo do tempo ele caia em desuso, ou que venha a ser revogada pelas ideias progressistas, será necessário que caminhe com essas ideias. Dá-se com as doutrinas filosóficas e com as sociedades particulares o que se dá em política e em religião. Acompanhar-se ou não o movimento propulsor é uma questão de vida ou de morte. No caso de que aqui se trata, seria, pois, grave erro acorrentar o futuro por meio de uma regra que se declarasse inflexível. Erro não menos grave seria introduzir, com muita frequência, na Constituição orgânica, modificações que acabariam por tirar-lhe a estabilidade. É preciso agir com maturidade e circunspecção. Só uma experiência de certa duração pode permitir que se julgue da utilidade real das modificações. Ora, quem pode ser juiz em tal caso? Não será um único homem que geralmente só vê as coisas do seu ponto de vista. Tampouco será o autor de trabalho primitivo, porque poderá ser demasiado complacente na apreciação de sua obra. Serão os próprios interessados, porque experimentam, de modo direto e permanente, os efeitos da instituição e podem perceber por onde ela peca. A revisão dos estatutos constitutivos se fará pelos congressos ordinários, transformados para esse efeito em congressos orgânicos, em determinadas épocas, e assim se prosseguirá indefinidamente, de modo a conservá-los, sem interrupção, no mesmo nível das necessidades e do progresso das ideias, ainda que a 1000 anos daqui. Sendo periódicas e conhecidas antecipadamente as épocas de revisão, não haverá razão para se fazerem apelos nem convocações especiais. A revisão constituirá não apenas um direito, mas também um dever do Congresso da época indicada. Inscrever-se-á de antemão na sua ordem do dia, de sorte que não estará subordinada à boa vontade de quem quer que seja, e ninguém poderá arrogar-se o direito de decidir, firmado na sua autoridade particular, se a revisão é ou não oportuna. Se, depois de lidos os estatutos, o Congresso julgar desnecessária qualquer modificação, declará-los-á mantidos na íntegra. Sendo forçosamente limitado o número dos membros dos congressos, levando-se em conta a impossibilidade material de reunir neles todos os interessados, para os que se reúnam não fiquem privados das luzes dos ausentes, todos esses poderão, qualquer que seja o lugar do mundo em que se encontrem, enviar à Comissão Central, no intervalo de 2 congressos orgânicos, suas observações, que serão postas na ordem do dia do próximo congresso a realizar-se. Nenhum movimento apreciável das ideias se esboça em período inferior a 1/4 de século. Assim, a Constituição Orgânica do Espiritismo só será submetida à revisão de 25 em 25 anos. Sem ser demasiado longo, esse lapso de tempo é suficiente para permitir que se apreciem as necessidades novas e não causem perturbações por efeito de modificações muito frequentes. Considerando-se, todavia, que nos primeiros anos é que se verificará o maior trabalho de elaboração, que o movimento social ao operar-se nesse momento pode fazer que surjam necessidades imprevistas, até que a sociedade haja firmado seus passos, e que importa se aproveitem, sem grande demora, as lições da experiência. As épocas de revisão serão mais próximas umas das outras, mas sempre determinadas previamente até o final do século atual, o XIX. No intervalo dos 30 primeiros anos, a Constituição se terá completado e retificado suficientemente para gozar de relativa estabilidade.
Só então poderão começar, sem inconveniente, os períodos de 25 anos. Desta maneira, a obra individual primitiva que abrira o caminho se tornará, na realidade, obra coletiva de todos os interessados, com a vantagem inerente a esses dois modos e sem os seus inconvenientes. Ela se modificará sob a influência das ideias progressistas e da experiência, mas sem abalos, sem precipitações, porque obedecerá ao princípio estabelecido na própria Constituição. Fala, Lígia, o que tu achou do que você leu? Para acabar. Que... A gente lê por respeito, né, o nosso trabalho, porque a gente quer terminar a obra, né? Não tem como, porque você para pensar. Primeira coisa, o Espiritismo não foi criado por nem um homem e nem vários homens. O Espiritismo é uma revelação de ordem divina. Quem assina são espíritos de alto nível moral e intelectual. E quem coordena tudo é Jesus. Como que isso vai poder mudar? Então você vê a ideia de quem escreveu. Eu acho que esse povo, inclusive, tem muitos que estão reencarnados. Porque nós temos muitos irmãos dentro da doutrina espírita, infelizmente, dirigindo o grupo de ESD, né, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita, e divulgando aos novatos. Kardec está ultrapassado. Isso que está escrito aí não condiz mais com o que está hoje. Isso daí são dos séculos antigos. Como que um evangelizador, um dirigente de grupo, ele está a serviço de quem? A serviço do mal. Então a pessoa que escreveu isso aqui já estava com essa ideia de mudança, de mudar e que vai ficar ultrapassado. Ainda não entendeu. Tudo que é lei divina serve para qualquer época. Se nós pegarmos Moisés, nós temos o decálogo. Me diz, o decálogo está de comum acordo com os dias de hoje? Estão. E até hoje nós não aprendemos. Até hoje nós não aprendemos. Honra teu pai e tua mãe. Até hoje nós não aprendemos, não matarás. Até hoje nós não aprendemos, não deseja a mulher do próximo, o asno do próximo, a casa do próximo. Está em perfeito acordo para qualquer época, porque tudo que é de ordem divina é imutável, porque Deus é perfeito. E a terceira revelação, o Espiritismo, também. E até hoje nós não conseguimos aprender. Então, é o que temos realmente visto e vivido isso. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do Espiritismo. Eu acho interessante, muitas pessoas nos procuram, muitas não, algumas, mas dizem assim, aonde está escrito que o Espírito de verdade é Jesus? É muito comum as pessoas... Agora eu vou devolver a pergunta. Quanto tempo você tem de Espiritismo? Se a pessoa me disser 2 anos, tu diz, tá, agora eu entendo por que você não sabe que Jesus é o Espírito de verdade. Isso quer dizer que você ainda não leu Revista Espírita, você ainda não leu o Evangelho segundo o Espiritismo, você ainda não leu André Luiz, que Alexandre é categórico na fala dele. Jesus é o Espírito de verdade. Então, eu não posso pedir, mas para uma pessoa que já está há 20 anos e ainda não tem essa informação, então ela está há 20 anos no Espiritismo, mas o Espiritismo não está nela. Nunca estudou. Então, se eu tenho essa informação, e se pessoas têm essa informação, é porque estudaram. Então, para eu ter essa informação, a gente precisa estudar as obras básicas. Porque basta um estudo atento e sério do Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo já diz, poxa, venham como outrora aos transviados de Israel. Poxa, gente, é para acabar. Então, o que nos falta para todos nós é estudo. E olha, gente, se nós prejudicarmos o trabalho do Espiritismo com as nossas atitudes, era preferível que nós ali não estivéssemos, porque nós iremos sofrer as consequências disso. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
concordo em parte, mas a gente fala, o propósito do professor Denizar Rivaio publicar 5 obras básicas é justamente para nós não fugirmos da unidade. Nós não podemos repetir erros de religiões mais antigas, de perseguir, de excomungar, isso realmente não devemos. Mas nós devemos buscar, sim, estudar as obras para que a gente possa ter uma unidade. Se todos nós buscarmos o estudo sério da doutrina espírita, aonde nós chegarmos, nós vamos encontrar a unidade espírita. Através do estudo, por isso a base, a obra básica, é que nós teremos a unidade da doutrina espírita. Tudo que é de ordem divina é imutável, porque Deus é perfeito. E a terceira revelação, o Espiritismo, também. E até hoje nós não conseguimos aprender. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do Espiritismo. O que nos falta para todos nós é estudo. E olha, gente, se nós prejudicarmos o trabalho do Espiritismo com as nossas atitudes, era preferível que nós ali não estivéssemos, porque nós iremos sofrer as consequências disso. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo, de reflexão, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, Deus, nosso Pai, e o nosso Espírito de verdade, que é o nosso Mestre por excelência. Graça te damos, Senhor.